Tá ao vivo? Tá. Fala, senhores e senhoras, futuros advogados de todo o Brasil. Estamos aqui continuando, não para, né? Aqui não cessa, o tio aqui não cessa mesmo, é direto, sem parar, certo? É para você realmente conseguir a aprovação nesse exame de ordem, que vai acontecer, né? Esse ano acontece, mas o certo é, você não pode parar de estudar, porque com certeza, e eu digo isso para todo mundo, OAB, concurso, é aquela fila, né, na sua cabeça. Se você sai da fila, volta para o final, quando voltar. Então é continuar, certo? Sangue nos olhos mesmo, porque vai vir esse exame que você vai fazer. Sem mais delongas, é Lei 8666 licitações, tá? Você vai almoçar com a Lei 8666, certo? Você vai almoçar com os neurônios quebrando, mas vai almoçar, mas vai fazer almoçando aí com conhecimento, e com certeza essa lei é uma lei muito cobrada, né? Deve cair algumas questões agora, porque no passado não caiu, no exame passado não caiu, então deve vir agora, certeza, licitações, tá? Rapidão, agora é Ronaldo Júnior, o rolinho saiu, agora é Ronaldo Júnior também, tá? Rapidinho, para me seguir no Instagram, ronaldo.prof, também tem dicas lá de administrativo constitucional. Então, ó, ronaldo.prof, no meu Instagram, eu sigo lá vocês também para a gente continuar essa interação, tá? Vamos conversar, pessoal. 30 questões de administrativo, tá? Vou passar aqui logo para a primeira questão. Só da FGV, que é a banca de vocês, tá? Questões que a FGV cobra direto, praticamente direto, nos concursos na OAB. Ela só muda o concurso, só muda o local. Mas o objetivo é o mesmo e a espécie de questão é a mesma questão, tá? Na sua tela aí, então, está a primeira questão, certo? Vamos começar. Diz assim, ó. De acordo com a Lei 8666 de 93, dentre as modalidades de licitação definidas em razão do valor do contrato, destaca-se a tomada de preços, que é aquela que, rapidão, tá? Preste atenção aqui, deixa eu botar aqui a caneta aqui para vocês. Caneta, olha só, quando falar, cadê aqui a cor? Quando falar para você em licitação em razão do valor, tá? A dicasinha aqui, ó, é essa, tá? Não me leva a mal. Essa aqui, ó, é o cotoco, ok? São 3 modalidades em razão do valor. Cotoco, olha aqui o bizu, para você não mais errar. Se for pelo valor, cotoco é a concorrência, certo? É a tomada de preços e é o convite. Então, se a tua questão falar em valores, só tem essas 3 que é pelo valor. As outras 3 é em face do objeto. Então, o cotoco, tá? Isso aqui, ó, não me leve a mal, é a dica para você acertar a questão sobre valores de modalidades. Sem mais delongas, a questão já deu praticamente o teu gabarito, porque ela disse, ó, eu quero tomada de preço. Pessoal, tomada de preço, vamos lá saber qual é a questão que se refere à tomada de preço. Item A. A tomada de preço, item A, é aquela que se refere a interessados do ramo pertinente a seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados. Preste bem atenção. Olha aqui, a não é por quê? Convidados, pessoal, só é convite. Opa! Convidados, ela vai falar de convite. Olha o bizu, se falar de convidados, é convite. Então o item A já não é mais, ok? Que diz convidados. Já desmarca aí o item A, beleza? Tranquilo? Item B. Interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Esse é o item a marcar. Esse é o item a marcar, o item B. Porque olha só, o item A não foi, por quê? Falou convidados, já desmarca porque é convite. A questão pede tomada de preço. E o item B, de fato, a tomada de preço é aquela modalidade, certo? Entre cadastrados ou não, mas os ou não, ou seja, não cadastrados, eles podem se cadastrar até o 3º dia anterior ao recebimento das propostas. Então, o item B é o item a marcar. Perceba, a primeira queria, ó, sobre tomada de preço, e você já ia buscar justamente qual é a que se refere à tomada de preço. Professor, fundamento? Tem. Artigo 22, tá?
Parágrafo 2º da nossa lei 8666 é o parágrafo que fala da tomada de preço tranquilamente. Item C, já não é mais porque o item C é quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico ou científico. Trabalho técnico ou científico, tá? É o concurso, pessoal. Imagina um órgão da Polícia Militar que quer contratar um profissional para fazer a farda da PM. Vai ter um concurso e a melhor proposta, o melhor profissional vai ser escolhido, ok? Concurso é para trabalho técnico ou científico, não é a C por isso. Item D, quaisquer interessados que na fase de habilitação preenchem os requisitos. Isso aqui é concorrência, ok? Então D também não era. Primeira questão, item B, certo? De besta, é o item a marcar. Vamos para a segunda. Tranquilo aí? Beleza? Segunda questão, também da FGV. O processo licitatório exige respeito a determinadas regras a fim de proteger o interesse público. Dentre elas estão os critérios de exceção, que são aplicados a situações que dispensam ou tornam inexigível, pessoal, o processo licitatório. Assinale a opção que indica a situação em que o processo licitatório se torna inexigível. Olha só, a questão, que é isso? A questão já deu aqui, certo? O que ela quer? Ela quer a situação de inexigibilidade. Você sabe que a regra é fazer licitação. A regra é licitar. Mas eu tenho exceções, isto é, situações que não haverão licitação ou não haverá. Nós temos as três situações que não haverá licitação. Licitação dispensável do artigo 24, licitação dispensada do artigo 17 e licitação inexigível do artigo 25. Na inexigível, olha o bizu, não vai ter licitação. Professor, por quê? Porque não tem como ter competição. Só vai ter um profissional exclusivo daquele ramo, tá? Só vai ter um profissional do setor artístico que preste aquele serviço, ou só vai ter um profissional ou empresa que preste serviços técnicos profissionais. Ou seja, na licitação inexigível, eu só tenho uma pessoa física ou uma pessoa jurídica para prestar aquele serviço. É o que fala o artigo 25. Então, falou na prova, fornecedor único, fornecedor exclusivo, tá? Ou único profissional especializado ou profissional, certo? Exclusivo, você sabe que é a inexigibilidade da licitação. E a questão 2 pede isso, a licitação que é inexigível. O item A, de cara, está, porque falou em valor, não se trata de inexigibilidade. Olha o item B, fornecedor único. Olha o que a FGV fez aqui, preste atenção, que pode cair na OAB. No artigo 25, inciso 1, não tem a palavra único, tem exclusivo. Mas, pessoal, se você for perguntar no dicionário, é sinônimo, único, exclusivo. Então, era o item B, o item a marcar na tua prova. Porque fornecedor único é algum serviço. Imagina que a administração quer contratar uma empresa para fornecer, sei lá, um papel higiênico. E só tem uma empresa que tem esse produto. Vai ter licitação? Não haverá, senhores e senhoras. Por quê? Porque não há como ter competição. Então, de acordo com o artigo 25 da Lei 8666, nós temos lá 3 hipóteses de licitação inexigível. E o bizu se fala na tua prova, serviço técnico profissional especializado. Só tem uma empresa que presta ele. Profissional do setor artístico. Imagina que quer se contratar um profissional que é consagrado na crítica especializada, que tem 10 mil, sei lá, cópias vendidas, que já foi em vários países aqui no Brasil, que é chamado de rei. Só tem um, que é Roberto Carlos. Ou seja, profissional do setor artístico que só tem ele. Então, artigo 25, o bizu é esse. Só tem uma empresa ou uma pessoa física a prestar o serviço, portanto, item B é o item a marcar. O C não é valor e também o D não é. Esse D aqui seria dispensável, tá? E não inexigível. Segunda questão, item B também, certo? De bonito, né? Vamos lá para a terceira, tranquilo? Terceira questão, só FGV, na veia. O processo licitatório tem como objetivo garantir que a contratação ocorra na forma menos onerosa e com melhor qualidade para a sociedade. Assinale a opção que indica o critério de desempate prioritário em um processo licitatório que apresente igualdade de condições. Presta atenção, eu tenho 5 empresas numa licitação e elas restaram empatadas no julgamento. Pessoal, aqui sem mais delongas para você acertar a questão e ser feliz como advogado. Olha só, você vai escrever aqui a palavra produzir, aliás, o substantivo, né, o verbo aqui, sei lá, produzidos, tá?
produzidos, beleza? Porque isso aqui é o que fala o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 8666. Nós temos lá 4 critérios de desempate. Se empatar na licitação, eu tenho 4 critérios. Primeiro critério, vai ser vencedora a empresa que produz bens ou serviços no Brasil. Critério do território. Uma empresa, qualquer que seja, de qualquer nacionalidade, pode ser chinesa, americana, produziu bem no país, a primeira a desempatar. É o primeiro critério. Ah, mas não tem esse critério. Vai para o segundo. Empresas, tá? Brasileiras, pessoal. Empresas brasileiras. Uma empresa brasileira que produz serviço em algum local, não importa. Se essa empresa é brasileira, segundo o critério de desempate, ok? Terceira opção, não desempatou nas 2 primeiras. Terceira opção, uma empresa que investe em tecnologia aqui no país. Não importa de qual é a sua nacionalidade, se é chinesa, americana. Se ela investe em tecnologia aqui no país, vai ser a vencedora. E a quarta opção de desempate, uma empresa que eventualmente invista em mão de obra de pessoas reabilitadas da Previdência Social ou de pessoas com deficiência. 4 critérios. Se liga. Para desempatar, tem que seguir a sequência. Primeiro critério, segundo, terceiro ou quarto. Se no quarto critério ainda restar o empate, qual é a solução? Artigo 45 da lei. Vai ter um sorteio, ok? Vamos lá para a questão. Olha só, eu tenho aqui empresas que têm, certo? Empresas que têm empate. Aí, beleza. Item A, é um critério de desempate o item A? Capacidade técnica de prestação de serviço? Não é critério de desempate. O item A está errado. B, preferência às empresas de capital nacional? Nada a ver, não está no artigo 3º isso aqui. Item C, olha só, bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras. Presta bem atenção, esse aqui é um critério, só que, na verdade, ele é o segundo critério, tá? O primeiro critério é de qual? É o item D, bens e serviços produzidos no país. Então, preste bem atenção, meus amiguinhos, tá? Vez ou outra, eu tenho na questão uma correta, mas eu tenho uma mais correta. Na sequência do parágrafo 2º, tá? Do artigo 3º, o primeiro critério de desempate é do item D e não do item C. O item C é um critério, tá? Mas não é o primeiro e tem que ser na sequência. Primeiro um, depois outro, terceiro, quarto e por último, se não tiver desempate, vai no sorteio. Tranquilo? Terceira questão, item D, tá? De din-din. Terceira, item D. Vamos embora, né? Quarta questão. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro necessita realizar contratação de serviço, de prestação de serviço e fornecimento de mão de obra a fim de tornar digital todo o seu acervo de artigos doutrinários, subscritos por membros da instituição, mediante decisão administrativa de cunho social, com o escopo de fomentar o exercício da cidadania inclusiva, o Procurador-Geral optou por contratar a associação de pessoas com deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para a prestação dos citados serviços, mediante dispensa de licitação, ok? No caso em tela, sob o prisma da Lei 8666, a conduta do chefe do MPRJ é considerada. Item A, legal, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado e que a contratação tenha sido precedida de regular processo administrativo. Pessoal, esse aqui é o item a marcar. Por quê? Artigo 24 da Lei 8666, se eu não me engano, o item 12, tá? Inciso 12, é isso mesmo. Nós temos uma possibilidade de dispensa de licitação. Preste atenção. A dispensa, tá? É até possível a licitação, mas por critérios de conveniência e oportunidade, como esse caso é certo? Mão de obra de associações que prestam serviço a deficientes, aí é uma hipótese de dispensa. Professor, eu nunca aprendi esse negócio. Eu já disse aqui no curso de vocês, no curso teórico, tá? Você primeiro vê a inexigibilidade, que é do artigo 25, o que sobrar é dispensável, ok? Portanto, o item A é o item correto. Licitação legal, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado, tudo bem. Item B, legal, desde que pratique novo ato administrativo, nada a ver. Item C, legal, pois o administrador possui a discricionariedade de promover contratações de cunho social, não tem essa situação não, tá? E ilegal também, o item D não está correto, ok, pessoal? Então, o item A, licitação dispensável, artigo 24, inciso 12 da 8666.
Quinta questão, também MPRJ. A Assembleia Legislativa deseja renovar e expandir sua frota de veículos oficiais, de maneira que realizará a compra de 30 novos carros. 30 novos carros, ok? Por questão de limitação orçamentária, a Assembleia pretende realizar várias licitações para o mesmo objeto ao longo do exercício financeiro, adquirindo os veículos paulatinamente, de acordo com as normas de regência sobre licitações, o Poder Legislativo. Preste bem atenção, tá? Aqui ela quer fazer várias licitações. Pode? Pode sim, professor. Pode sim. O artigo 23, tá? O artigo 23, parágrafo 1º, permite fracionar as licitações. Só que a regra é o seguinte: se eu quero fracionar, fazer várias licitações, a lei diz o seguinte, beleza? Porque às vezes isso pode ser usado para uma fraude. Imagina que o valor do contrato seja de 3 milhões e 500 mil reais, tá? Nesse caso seria o quê? A concorrência obrigatoriamente. Aí a administração resolve fracionar, né, em 3, 1 milhão e poucos mil reais para diminuir o quê? A complexidade da licitação. Ora, se eu diminuir para 3 licitações e vai diminuir o valor de cada uma delas, tá? Eu não usaria mais o quê? A concorrência. A concorrência é a mais complexa e a mais rígida modalidade de licitação. Então, eu até posso fracionar a licitação, mas desde que eu mantenha-se a modalidade mais complexa, que no caso é a concorrência. Então, ó, combina o parágrafo 1º, certo, com o parágrafo 5º da lei. Eu até posso fracionar a licitação, mas desde que eu use a modalidade mais complexa em relação ao valor. Item A. Não pode promover o fracionamento de licitação. Pode sim, ok? Já de cara, item A errado. E o B também. Não pode promover. Pode sim. Eu já disse que pode. Pode promover desde que ela utilize a modalidade mais complexa da licitação. Item C, não pode promover? Também pode, tá, pessoal? Também está errado. E o D, ó, pode promover o fracionamento da licitação pretendido, desde que utilize para cada uma das licitações isoladas a modalidade licitatória mais rigorosa. Justamente, considerando a aquisição de todos os veículos conjuntamente. Professor, é isso mesmo? É isso mesmo. Artigo 23, parágrafo 1º, tá? Combinado com o parágrafo 5º, ok, pessoal? Eu posso fracionar, mas desde que use a modalidade mais rigorosa, beleza? Sexta questão. A sociedade empresária Beta, que rotineiramente participava de licitações junto ao poder público, foi informada por seu advogado sobre a publicação de um edital de seu interesse. De acordo com o advogado, poderiam participar da licitação que tinha por objetivo adquirir resmas de papel, os interessados devidamente cadastrados ou que atendessem às condições exigidas até o 3º dia anterior ao recebimento das propostas, tá? Pessoal, falou até 3º dia, já fala de quê? Já fala de tomada de preço, ok? Falou 3º dia ao recebimento, já fala de quê? Tomada de preço. À luz da ordem jurídica vigente, a modalidade de licitação que se enquadra na descrição do advogado é, item A, regime diferenciado de contratação? Negativo, paizinho. Negativo, mãezinha. Item B, registro de preço? Não se encaixa. Item C é o item a marcar. Veja que questão mamão com açúcar, tá? Olha só. Gente, na prova da OAB é você pegar as palavras-chave, tá? Falou até 3º dia ao recebimento de propostas, tomada de preço. Falou até 3 convidados, convite, ok? Então já era, é palavra-chave e seguir para aprovação. Sexta questão, item C de coelho, item C de coisa. Vamos para a próxima. Sétima. O governo do estado do Ceará pretende contratar entidade privada sem fins lucrativos para a implementação de cisternas e outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e produção de alimentos, para beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca e pela falta regular de água. Após o devido processo administrativo, restou evidenciado que o valor de mercado estimado para o contrato é de R$1 milhão. Quando vê valor, já grela os olhos, tá? De acordo com a Lei 8666, a contratação em tela. Preste bem atenção. Item A. Pode ocorrer com dispensa de licitação por
Para essa previsão legal, parece que essa aqui é o item correto. Vamos para B. Pode ocorrer com inexigibilidade? Não se trata de exclusividade, portanto não é inexigibilidade. Item C. Deve necessariamente ser precedido de licitação? Na modalidade convite, pessoal, convite é até 330 mil reais, tá? Aqui já é o quê? Já é 1 milhão, passou do valor aqui. Item D, deve necessariamente ser precedido de procedimento licitatório na modalidade tomada de preço, ok? Pessoal, tomada de preço, quando for até 3 milhões e 300 mil reais, é possível ser tomada de preço e não obrigatório. A D falou deve, né? Deve é obrigatório, item D errado. Sobrou o quê? Sobrou o item A, é o item a marcar. É uma modalidade de dispensa de licitação de acordo com o artigo 24 da Lei 8666. Tranquilo, pessoal? Oitava, o Estado do Ceará, em razão da superlotação das unidades prisionais do Ceará, pretende contratar a sociedade empresária para ampliação de seus estabelecimentos penais, considerando que está configurada situação grave, certo? Iminente risco de segurança pública. Olha só, pessoal. Falou situação grave, iminente risco de segurança pública, tá? Falou o quê? De urgência e emergência, tá? É até possível fazer a licitação, mas não é o quê? Conveniente e oportuno. Já pensou se a cadeia quebrar, se o sistema virar, se houver rebeliões? Então faz logo a unidade, dispensa a licitação. Artigo 24, inciso 35, tá? Lembra, você não vai decorar todos esses, porque não tem como, é inviável. Você vai ver só o quê? As inexigibilidades do artigo 25, o que sobrar é dispensa. Nesse caso, é óbvio que isso é urgência e, nesse caso, a licitação dispensável. O B, deverá ocorrer licitação? Negado. B, deverá ocorrer? Também negado. Já descartou aqui 3, ó. Deverá ocorrer. A, B, C. B, poderá ocorrer mediante dispensa da licitação, independentemente do valor, justamente, desde que haja o quê? Justificativa do preço, ok? Então, pessoal, emergência e urgência, dispensar a licitação. Eu até posso fazer, mas não é conveniente ou oportuno fazê-la de acordo com o artigo 24, e nesse caso, inciso 35, oitavo, item D, ok? De doido. Nona. A Prefeitura de Salvador publica um edital de licitação para renovação de pintura do elevador Lacerda, né? Renomado ponto turístico da cidade, no valor de 100 mil reais, que deverá ser realizado no prazo de 45 dias. De acordo com o edital, poderão participar da licitação apenas aqueles que estiverem cadastrados ou que atenderem, as qualificações até terceiro dia. Eu já falei hoje nesse instante. Falou devidamente cadastrados, ou atender até terceiro dia o edital, falou de quê, pessoal? Tomada de preço. Então, ó, vamos direto para a questão, item C, veja como é fácil. Marcou palavra-chave na mente, palavra-chave na sua mente, você já vai buscar a questão, sem dificuldade, ok? É palavra-chave. Falou terceiro dia, falou de tomada de preço. Agora, cuidado, se falar de 3 convidados, vai falar de quê? De convite, ok? Então, é palavra-chave. É muito fácil, certo? Fazer isso. Aprender a 8666. É pegar as palavras-chave e linkar ao objetivo que aquele artigo ou inciso ou parágrafo quer dizer. Beleza, pessoal? Nona questão, item C, certo? De coisa. 10ª. Considere a hipótese em que a Prefeitura de Salvador realize uma licitação para aquisição de novas impressoras para a sua sede. E 5 fornecedoras fiquem empatadas, em condições idênticas, na disputa pelo fornecimento dos bens. Olha só, houve o quê? Houve um empate, né? Eu tenho aqui, ó, 5 empatadas, beleza? Aí, sobre os critérios de desempate, conforme disposto na 8666, será escolhido a empresa que for brasileira, pessoal, não é um primeiro critério, tá? B, produza os computadores no Portugal? Não. Primeiro critério, bens produzidos no país. C, foi empresa chinesa que produza os computadores no Brasil? Olha só, é o primeiro critério, paizinho. É o primeiro critério, mãezinha. Item C ao marcar. Primeiro critério, bens ou serviços produzidos no país. Não importa se ela é chinesa, americana, o que for. Mas se produzir bens no país, é o primeiro critério a marcar. Item C é o item do teu gabarito, tá? E o D, cumpre reserva de carros para deficientes. Esse aqui, ó, é o 4º critério, tá? E não é o da questão, o primeiro é o C. Beleza? 10ª, item C. 11.
Em matéria de uma hipotética celebração de contrato administrativo por Salvador sem realização de licitação, de acordo com a 8666, aplicar-se-á a inexigibilidade, beleza? Inexigibilidade. Para quê? Item A, contratar hortifruti granjeiros. Isso aqui, ó, é dispensa e não inexigibilidade. B, compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento às finalidades precípitas da administração, isso aqui é dispensa e não inexigibilidade. C, contratação de serviços técnicos de auditorias financeiras ou tributárias de natureza singular. Opa, singular é uma pessoa só, não tem o quê? Concorrência, não tem licitação, portanto, inexigibilidade. Item C é marcado. Lembra? É palavra-chave. Se falar em singular, única, tá? Exclusivo, vai ser inexigibilidade do artigo 25 da 8666. Item C é o item a marcar. O item A, B e D, todos são o quê? Dispensa de licitação. 12. Após a aquisição dos novos computadores, realizada no decorrer de um processo de modernização, os antigos equipamentos se tornaram inservíveis para a Prefeitura de Salvador, levando a se desfazer desses bens. Se desfazer, a administração quer vender seus bens móveis. Após verificar que os itens avaliam R$350 mil, a Prefeitura decidiu vendê-los. Assinale a opção que indica o processo adequado para a venda. Pessoal, atenção. Se a administração, tá, ela vai vender, se desfazer de bens imóveis ou bens móveis, tem um processo, tá? Quando for bem imóveis, tá, é leilão. Quando for bem imóveis, é leilão. Quando for bens imóveis, é concorrência ou leilão. Então, a questão falou, é novos computadores, bens imóveis, tá? São inservíveis. Qual é a licitação? Vem pra cá, ó. É o leilão, pessoal, tranquilamente. Já matou a questão. Falou em bens móveis, é leilão. Falou em bens imóveis, em regra, certo? Eu faço a concorrência, ok, pessoal? Mas, se esse bem foi adquirido pela administração num processo judicial, aí pode ser o quê? Leilão. Cuidado no artigo 19. Leia em casa o artigo 17, tá? E o 19. Porque se o bem que a administração quer vender, ela adquiriu ele num procedimento judicial, ok? Num processo judicial, por exemplo, alguém devia à administração e no processo deu o bem como pagamento, ela vai vender por concorrência ou leilão, ok? Então, cuidado nessa situação aqui. 12ª, item B é o item a marcar. 13ª questão, 13. O município de Salvador deseja firmar contrato administrativo no valor de R$100 mil com a sociedade empresária XYZ de notória especialização para prestação de serviços técnicos natureza singular. Preste bem atenção, eu preciso ir além disso aqui? Eu preciso ir mais? Pessoal, singular é inexigibilidade. O valor aqui foi para te ludibriar na questão. Singular é inexigibilidade. Vamos para... Aliás, vamos aqui continuar. De acordo com as normas de regência, no caso em tela, a contratação pretendida é inviável? É claro que não é inviável, tá? É viável, ok? É viável. Item B, é inviável porque é imprescindível a licitação? Não. Eu já matei o item A, B e C. Olha o D, é viável mediante inexigibilidade de licitação e desde que o valor do contrato esteja de acordo com o preço de mercado. É isso mesmo. Então não tem que perder tempo. Falou exclusivo, singular e fornecedor único, fala de inexigibilidade, artigo 25 da Lei 8666. É muito simples localizar o gabarito de acordo com a 8666, ok? Seguindo, 14ª, não é isso? 14ª. Comprovada a respectiva necessidade ou utilidade, deseja-se alienar um imóvel. Alienar um imóvel. A 12ª, eu falei, alienar móvel, leilão. Alienar imóvel, concorrência ou leilão. Preciso ler mais? Eu preciso ler mais? Preciso não, pessoal. Falou de alienar o bem imóvel que não serve mais à administração, vamos buscar gabarito, bora. Item A, tomada de preço, já era. Item C, item B, convite, também já era. C, leilão ou sorteio, nem é modalidade. E item D, concorrência ou leilão. Pessoal, não tem que demorar muito não, tá? Se você viu que eu quero vender bens móveis, uma cadeira, por exemplo, eu faço um leilão. Se é bem imóvel, um apartamento, uma casa
licitação ou concorrência ou leilão, de acordo com o artigo 19 da 8666. Não é fácil, né? É tranquilo, sem mais, certo? Sem mais detalhes, tranquilo? 15ª, licitação pode ser conceituada como procedimento administrativo destinado à escolha de pessoa a ser contratada pela administração ou a ser beneficiada por ato administrativo singular, no qual são assegurados tanto o direito dos interessados à disputa como a seleção do beneficiário mais adequado ao interesse público. Nesse sentido, o ordenamento jurídico estabelece como princípio específico da licitação o item A, seleção da proposta mais célere? Não, é mais vantajosa. B, tratamento diferenciado de natureza comercial e trabalhista para empresas brasileiras? Também não é princípio, não. C, prioridade para sociedades anônimas? Também não é o item D, ó, vinculação ao instrumento avocatório. Olha o bizu aqui, ó, princípios aqui da licitação, é o limpe, ju, prove, tá? Limpe, ju e prove. Você em casa vai preencher. Aqui não. Limpe, ju, prove é os princípios da licitação de acordo com o artigo 1º. Item D é o item a marcar. Limpe, ju, prove. Vai lá, faz em casa isso aí. 16ª, a administração pública direta nos casos de emergência ou calamidade. Opa, falou emergência, eu falo de quê? Dispensa de licitação, em que os serviços devem ser concluídos no prazo máximo de 180 dias, vedada a prorrogação, deve adotar o seguinte procedimento. Licitação direta? Não. Licitação deserta? Não. Fracassada? Não, pessoal. Dispensável, tá? Falou em urgência e falou em emergência, de acordo com o artigo 24 da 8666, inciso 3, eu falo de dispensável à licitação, beleza? Questão tranquila, questão mamão da FGV. 17. O chefe do Poder Executivo solicitou que sua assessoria verificasse o procedimento a ser seguido para a contratação de determinado serviço. Ao final, após ampla análise, concluiu-se pela existência de somente um prestador. Rapaz, aqui matou a questão, pai. Matou a questão, mãe. Somente um é o quê? Inexigibilidade. Exclusivo, singular ou único. Eu preciso mais ler a questão? Não preciso mais não. Item A, a licitação deve anteceder a celebração de contrato? Não, tá? Não. É possível contratar diretamente em razão da inexigibilidade? É o item a marcar, tá? Perceba, quando for único, exclusivo ou somente um fornecedor, é inexigibilidade de licitação. Mais uma vez, para você realmente decorar e saber, artigo 25, tá? Não é o C, não é dispensável, e não é o D, não é dispensada, tá? Item B, veja como é fácil. Pegou palavra-chave e vai buscar gabarito da questão. Não precisa mais ter, você vai ficar lendo, interpretando, é palavra-chave e buscar a questão correta, beleza? 17, item B, de bonito. 18. Considere um empreendimento que foi contratado em sua integralidade, ok? Olha só, integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante, em condições de operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para a utilização em condições de segurança estrutural e operacional, e com as características adequadas às finalidades para que foi contratada. Pessoal, isso aqui é o regime de execução da obra, tá? A administração ou executa a obra diretamente com o seu os órgãos públicos, tá, com suas empresas, ou indiretamente, através de empresa contratada por licitação. E eu tenho uma forma de contratar, de fazer uma obra, que é a empreitada integral, ok? O que é isso? Contrata a sua empresa para fazer tudo, desde o alicerce até a inauguração daquela obra. Por exemplo, o Maracanã, quando foi feito para a Copa do Mundo. A empresa fez tudo, desde o alicerce lá, quando implodiram a parte, até o último ato de inauguração, cortando lá a faixa. Isso é empreitada integral, de acordo com o artigo 6º da Lei 8666. Olha só, gabarito. Item A, execução direta, direta não, indireta, né? Direta é a própria licitação. A, B e C já está errado, porque é indireta no regime de empreitada integral, item D é o item a marcar, beleza? Artigo 6º da Lei 8666 fundamenta essa espécie de execução indireta, isto é, contrata a empresa e ela faz a obra certo, de forma integral, empreitada integral, beleza? 19. Considere as seguintes informações sobre as modalidades de licitação. X e Y. X é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atendam às exigências do edital até o 3º dia. Meu povo, tá aqui de novo, isso é o que? Tomada de preço, já marca aqui, ó. A X é o que? A X é tomada de preço. Vamos lá.
Y é a modalidade de licitação para obras e serviços de engenharia, cujo limite é R$330 mil. Opa, se eu falo em R$330 mil nesse limite, eu falo em quê? Em convite, né, pessoal? Então, se a obra for até R$330 mil, se for até esse valor, se não superar esse valor, de acordo com o artigo 23 da 8666, vai ser o convite. Então, olha só, X, tomada de preço, Y, convite. Item A, Y é um convite? É gabarito da questão. Y é um convite, ok? Então, caiu assim, você vai primeiro saber o que é e depois vai para onde? Gabarito. Então, o X seria tomada de preço e o Y seria convite, porque o valor não excede até R$330 mil, portanto, 19, item A de amor, ok? 20. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro pretende realizar contratação de serviço de paisagismo, a fim de revitalizar os canteiros de jardins existentes na sua sede. Após pesquisas de mercado, o Defensor Público Geral verificou que o valor de mercado estimado para a contratação é de R$100 mil e optou pela contratação de determinada associação de pessoas com deficiência. Já fizemos aqui hoje isso aqui, pessoal. Se for contratar a associação, tá, de pessoas com deficiência, é o que? É dispensa de licitação, tranquilamente. Já não vou mais o restante. Vamos para o item. Item A, poderá contratar diretamente a mencionada associação com dispensa de licitação, desde que o valor seja compatível com o preço de mercado? É o item a marcar. De novo, qual o fundamento? Coloco de novo, tranquilamente. Artigo 24, inciso 12 da 8666, tá? Esse aqui não cai não, despenca nas provas de concurso. É o que mais cai praticamente de licitação dispensável, tá? Item A é o item a marcar, o B e o C e o D, porque fala em inexigibilidade, já está descartado, beleza? Item A é o item a marcar. Deixa eu ver aqui o tempo, tranquilo, tempo demais. Vou até relaxar um pouquinho, o tio está aqui me apressando aqui, me acostando aqui, mas vamos relaxar, que senão ninguém tem 8666. 21. Supõe que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro inicie procedimento licitatório para a aquisição de computadores a serem utilizados pelo órgão. Computadores, tendo em vista a chegada de novos servidores admitidos por concurso e que, no entanto, por motivos desconhecidos, não apareceram interessados. Meus amigos, pega o bizu, eu tenho a licitação deserta. O que é isso, professor? Lembra de deserto, que ninguém apareceu. A licitação fracassada. O que é fracassado? O cara que não tem nada, que não faz nada. Fracassada. Até veio interessados, mas não prestava. O preço era ruim, o preço era caro demais. Deserta, ninguém apareceu. Fracassada, veio licitantes, mas nenhum prestou. Então, olha só. A questão diz, não apareceu ninguém. Se não apareceu ninguém, é o que, pessoal? É um deserto. Ninguém veio, licitação deserta. Nesse caso, de acordo com o artigo 24, inciso 5, é uma modalidade de quê? De dispensa de licitação. Se ninguém aparecer, certo? Eu posso dispensar e contratar com quem eu quiser, ok? Vamos lá para o item. Item A, contratação direta por meio de dispensa de licitação, desde que sejam mantidas todas as condições, é o primeiro item e é o item a marcar, gente. É muito fácil. Se eu pegar o anunciado, identificar o que ele quer, eu já vou para a questão certa. É isso mesmo. Se ninguém apareceu, é deserta. Se até apareceu, mas não prestava, é fracassada. Mas nas duas hipóteses, permite o quê? A dispensa. Fundamento. Artigo 24 da Lei 8666, inciso 5, que é deserta, e o 7, que é a fracassada. Depois da aula, hoje amanhã, vai no artigo e lê de novo, para fixar o conhecimento. Então, item A é o item correto da, deixa eu ver qual é, 21, beleza? 22. Com o objetivo de investir na formação e na qualificação continuada de seus servidores, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro pretende realizar contratação de serviços técnicos de treinamento e aperfeiçoamento de natureza singular. Ô meus amigãos, ô meus amiguinhos futuros ADVs do Brasil, advogados, falou singular, falou único, falou exclusivo, isso aqui é o quê? Inexigibilidade. Não vamos mais nem ler a questão, vamos mais ler não, não precisa mais não. Vamos lá. Item A. Deve realizar licitação para a contratação? Não, pessoal, não deve não, tá? Deve realizar licitação? Também não, tá? Também não. Item D. Pode contratar diretamente a mencionada sociedade mediante dispensa? Opa, não é dispensa. Faltou um item aqui, faltou. Pessoal, faltou um item aqui, tá? Faltou um item aqui. Deixa eu ver qual foi, Olha, aqui faltou o E, tá? Faltou o E, que era inexigibilidade, ok? Essa questão era A, B, C, D, E, mas como faltou aqui, A, F, G, V
da OAB é ABCD, tá? Mas o certo era o quê? Era inexigibilidade, ok? O item A, B, C e D não eram os corretos. O item correto aqui era o item E, que falava de inexigibilidade. Eu coloquei para você, tá? Coloquei para você aí que o item correto é o E. A, B, C não é, porque não vai fazer licitação, porque não tem como ter a briga, né, entre pessoas, e o D também não é, beleza? Porque seria aqui, ó, inexigibilidade e não licença, e não dispensa, beleza? 22, portanto, é o item E. 23. O município Alfa Gama realizou licitação para a reforma de prédio da Secretaria de Saúde. Uma obra estimada em 3 milhões, tá? 3 milhões. Se é 3 milhões, se passasse 3 e 300 milhões, tá? E 300 milhões seria o quê? Seria a concorrência. Mas até esse valor aqui pode ser o quê? Tomada de preço, beleza? Após a abertura dos envelopes, no entanto, foi identificado que a administração não respeitara o prazo mínimo para recebimento de propostas, de acordo com o artigo 21, tá? O prazo está lá de receber propostas. A despeito de não ter havido qualquer impugnação, a administração municipal decidiu anular a licitação. Sobre esse ato da administração, assinar a afirmativa correta. Olha só, a administração não respeitou o prazo. Se eu não respeito um prazo, pessoal, eu tenho o quê? Um ato ilegal, ok? Aí ela anulou o ato, procedeu à anulação de um ato administrativo. Item A. Como não houve impugnação por parte de qualquer licitante ou terceiro, a administração não poderia proceder à anulação? Pode sim, a autotutela. Tanto ela pode anular, como ela pode revogar um ato administrativo, tá? O item A é errado. B. Não é cabível recurso? Pessoal, todo julgamento da administração cabe recurso sim, tá? Então o B já é incorreto. C. É cabível recurso no prazo de 5 dias contra a decisão que determinou a anulação. É o item a marcar de acordo com o artigo, eu acho que é o 35, tá? Depois eu vejo aí, 35 da Lei 8666. O prazo, como regra de recurso, é 5 dias, tá? Item C é o item a marcar de coisa. Vamos lá. 24. O município de Norte Sul qualificou a associação Mar Sem Fim dedicada à proteção e preservação do meio ambiente e de ecossistemas marinhos como organização social, considerando a referida qualificação. Pessoal, também é mais uma hipótese de quê? De licitação dispensável, tá? Se for associação de deficientes, para deficientes, aliás, ou se for OS, vai ser o quê? Uma possibilidade de dispensa de licitação. Já fica aí com essa informação, tá? Artigo 24, inciso, eu acho que é o 20, beleza? Depois eu vejo se é o 20 mesmo. O município Norte Sul poderá realizar contratação direta com a OS por inexigibilidade. Eu não falei aqui em única, exclusiva, singular. Então não é inexigibilidade. B. O município Norte Sul não pode realizar qualquer forma de contratação com a associação? O pessoal pode sim, né? Não tem essa proibição não, tá? B. Errado. C. Qualquer município localizado no mesmo estado em que está situado o município Norte Sul poderá realizar contratação? Não, tá? Não. Item D. O município Norte e Sul poderá realizar contratação direta com a OS por dispensa de licitação, justamente, tá? Justamente para a prestação de serviço de limpeza e de restauro de uma lagoa. É o item a marcar, artigo 24, inciso 20 da 8666, beleza? 25. Segundo a Lei Federal 8666, o conjunto de elementos necessários e suficientes com o nível de precisão adequado para caracterizar a obra, pessoal, eu tenho 2 projetos, tá? Na licitação. Eu tenho o projeto básico e o projeto executivo. O básico é para quê? É para caracterizar a licitação. E o executivo? Para executar. Então, o item da questão é o item que fala de quê? Projeto básico. Para caracterizar, palavra-chave, caracterizar a obra, eu falo em quê? Projeto básico. Se falar da questão para executar, é projeto executivo, de acordo com o artigo 6º da 8666, beleza? 26. Os avisos contendo os resumos dos editais das licitações deverão ser publicados no mínimo por uma vez em jornal diário de grande circulação, se houver em jornal de circulação do município. A Lei 8666 e alterações determinam que a partir da última publicação, resumido até o recebimento das propostas, ou seja, qual é o prazo entre a publicação e receber propostas. Pessoal, eu tenho aqui no artigo 21, tá? Eu tenho no artigo 21, eu tenho um prazo de 45, 30, tá? 15,
tá? E 5 dias, beleza? A maior é 4,5, é para quê? É para concorrência ou tomada de preço mais complexa. Item A, 60 para concurso, negativo, tá? Não tem esse prazo. 30 para concorrência, quando a citação for tipo melhor técnica. Se falar melhor técnica, tá? Ou técnica em preço, ela é complexa. E qual é o prazo? 45 dias, ok? Errado o item B. C, 5 dias corridos. Pessoal, 5 dias, ó, úteis, tá? E não corridos. Pegadinha aqui, ó, ok? Item D, 45 dias para concorrência quando o contrato for celebrado por empreitada integral. Olha só, quando for mais complexa a licitação, maior é o prazo. O maior prazo aqui, 45 dias é o item correto, é o item a marcar, tá? Item a marcar, 45 dias. 27. Como responsável pela sessão de licitação, você deve observar cuidadosamente os critérios que definem a modalidade e o tipo de licitação. Nesse contexto, assinale o correto. A. O valor assado para o objeto licitatório é o critério que define se a modalidade será o pregão. Pessoal, pregão não é pelo valor não, tá? Qual é pelo valor? É o cotoco. Pelo valor é o cotoco, é concorrência, tomada de preço e convite, tá? Item B. A natureza do objeto define se a licitação será um convite. Pessoal, não. Convite está aqui, ó. Convite é pelo valor, é do cotoco, ok? B errado. C. Os critérios que levam à definição de uma licitação como tomada de preço também são admissíveis para a concorrência? Opa! Também. Por quê? A gente sabe que de acordo com o artigo 22 da Lei 8.666, sempre que couber tomada de preço, cabe o quê? Concorrência. Ou seja, o maior, ele pode sempre o menor. Por isso que o C é o item a marcar, de acordo com o 22 da 8.666. Sempre que couber concorrência, cabe o quê? Tomada de preço. E sempre que couber tomada de preço, cabe o quê? Convite, ok? O maior pega o menor, mas o menor não pode pegar o do maior, beleza? Essa é a regra aí do artigo 22, 27, item C. 28. O procedimento licitatório na modalidade de pregão surgiu para aperfeiçoar o regime. Pessoal, se eu falo em pregão, eu falo bens e serviços comuns, tá? Ou seja, pregão, bens e serviços comuns, tá? Que você acha onde? Na esquina, na bodeguinha do tio João, beleza? Item A, conduzido por comissão, não, é um pregoeiro, não é comissão. Comissão é na licitação, é errado. B, presidido por pregoeiro, que pode ser servidor de carreira ou ocupante. Pessoal, é errada, tá? Tem que ser como regra de carreira. C, definido em razão do valor? Não, o valor, lembra, é o cotoco, ok? Também não. E C, e D, destinado à aquisição de bens e serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital. É isso mesmo. O item D é o item correto, de acordo com a lei 10.520, tá? Que é a lei do pregão. Vez ou outra ela cai, beleza? Essa lei. Penúltima. A Assembleia Legislativa, com vistas ao incremento e modernização na tecnologia, deseja alienar bem imóvel. Opa! Alienar bem imóvel. Já sabe que, como regra, não é lei não, tá? Inserviva a administração, abrigava o arquivo morto da Assembleia, a fim de obter recursos financeiros que serão utilizados de acordo com o interesse público. No caso em tela, a alienação é possível desde que haja autorização. A autorização, ó, legislativa, tá aqui ela, a avaliação prévia e licitação. Na modalidade, ó, concorrência, ok? Então, como regra, se eu quero vender um bem imóvel, tem que ter autorização do legislativo, tem que ter prévia avaliação e tem que ter o quê? A modalidade de concorrência. Agora, se esse bem que eu quero vender adquirido, ele foi num processo judicial, aí vai ser concorrência ou lei não. Mas no caso não foi, então seria o quê? Concorrência, artigo 17 da lei 8.666 é o gabarito, ok? 29, item D, item correto a marcar. E a 30 e última. A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia pretende contratar sociedade empresária de notória especialização, tá? Para prestar serviços técnicos de natureza e aperfeiçoamento pessoal. Ó, pessoal, olha aí, ó, falou singular mais uma vez. Falou singular é o quê? Falou singular, de acordo com o artigo 25, é inexigibilidade. Então, falou singular, exclusivo, único, eu falo de inexigibilidade. Nem leio mais o resto. Eu vou para qual item? Item C é o item a marcar. Pessoal, viu como é fácil? Viu como é tranquilo? Viu como é simples? É pegar as palavras-chave da Lei 8.666 e marcar o item, tá? Olha só, se eu fosse recomendar a você uma revisão de artigos da Lei 8.666, o que
que recomendaria? Artigo 1º, artigo 3º, tá? Artigo 6º, 17, 24 e 25. Esses aqui são os que mais despencam nas provas da FGV, inclusive da OAB. Ok, queridos e queridas? Pessoal, eu queria agradecer a vocês, tá? Por essa aula. O tempo é pouco mesmo, mas a gente aqui tenta, né, passar para vocês um conhecimento que vocês já sabem, a gente faz só aqui fomentar esse conhecimento. Vocês devem ter visto na semana, né, o conhecimento teórico nas videoaulas e na teoria, e hoje é só para você fazer questão. Olha só, uma dica, não importa, tá? Não interessa que você, ao chegar em casa ou em casa mais tarde, não leu os artigos. Vai ler todos os artigos que a gente deu aqui, ok? Tudo que foi visto aqui, você vai ler para fixar mais conhecimento. Eu espero que vocês consigam, né, terminar esse dia de hoje muito bem, tá? Espero que vocês consigam, né, a aprovação. Estaremos juntos aqui até certo não sei quando, né? Todos sabem, a gente vai estar aqui para fazer com vocês questões que sempre caem e que podem cair mais uma vez para vocês, tá? Tamo junto, um abraço, até semana que vem. Boa semana, que Deus nos abençoe. Um abraço, tchau, tchau.